Oi, gente, bom dia. Quer dizer, boa noite, né? Hoje a gente vai falar sobre uma aula super legal e super importante para vocês entenderem a história da arte como um todo. Muitos e muitos escolas que vão vir pela frente vão se basear em características e lembrar e trazer coisas da história da arte grega e romana. Então, é muito importante que vocês conheçam. Enfim, espero que vocês gostem, tá bom? Vamos começar. Eu vou seguir na mesma linha das outras aulas que eu tava separando, né, em arquitetura, escultura e pintura. Eu trouxe um pouquinho de teatro também e vou pôr umas coisinhas para vocês aprofundarem mais se quiserem, tá? É a Grécia. Grécia, o que a gente tem que lembrar? Que a Grécia, ela é o centro do racionalismo, do florescimento da filosofia. Então, você não pode pensar em arte grega esquecendo, sem se lembrar de quem é o povo grego. O povo grego, ele tem esse apelo pelo racional, tá? Aqui nesse slide, eu tô falando mais de que essa questão racional, ela vai ser retomada por outras escolas, né? Como o Renascimento, né? O Classicismo. E aí eu vou mostrar para você, olha, isso lembra disso da Grécia? Olha, isso é retomado, porque eles valorizavam a cultura clássica, que é a cultura grega, mais a cultura romana, tá? Então, o neoclassicismo, que é novo clássico, né? E o Renascimento. Mas isso é coisa mais para frente. Mas só falando que tem que saber Grécia para poder entender esses estilos mais para frente, tá bom? Grécia. Acho que a frase que define, a frase que vai nortear tudo de arte grega é: o homem é a medida de todas as coisas. O que quer dizer isso? Que é a primeira vez que o homem ele vai se ver como o centro. Até então, no Egito, na Mesopotâmia, o homem ele não se via muito diferente ainda dos animais. Ele ainda não, ele, por exemplo, no Egito, você tem que os deuses, para serem deuses, eles eram metade animais e metade seres humanos. Então, assim, você ainda não tinha essa coisa do homem e, tipo, da razão como sendo o must da, da nossa espécie, né? Então, a Grécia é o primeiro lugar que valoriza isso, que valoriza a razão, que valoriza o homem, que valoriza o corpo humano, que é a caixinha, né? É o invólucro que contém essa racionalidade, essa potência de aprender e construir, enfim. Então, eles valorizam muito o humano, eles valorizam o corpo humano, eles valorizam a razão, eles valorizam o que para eles é belo que está envolvido com isso. Um corpo humano bem definido, é, é, explorado na sua máxima potência, assim. Então, isso é super importante para a gente entender Grécia. E é claro que uma máxima expressão disso, assim, são os deuses gregos, né? Porque você tem os deuses como figuras reflexas da humanidade. Então você tem o deus que tem raiva, a deusa da paixão. Esses deuses eles têm sentimentos, eles têm características humanas. Isso mostra de que de forma é, absoluta assim o ser humano é o mais importante, né? Não é o Deus acima de tudo. Tipo, os deuses são a cara e a figura do homem, e não o contrário. Então, isso eu acho muito interessante. E é importante para a gente entender a história da arte grega. Agora vamos lá. Para entender, a gente tem que dividir e racionalizar. A história da arte vai ser dividida em 3 períodos: o período arcaico, clássico e helenístico. Cada um vai ter uma característica um pouco diferente. Todos eles vão seguir essa linha de valorizar o homem, racionalidade, mas eles vão sendo uma evolução, entendeu? Uma coisa bem grega, bem linear, bem organizada, tá? Então, período arcaico, clássico, helenístico. Aí, eu vou falar disso melhor quando eu for falar das arquiteturas, mas assim, para vocês terem uma noção, existe ainda uma divisão na arquitetura
que é a divisão das ordens arquitetônicas, que seria a ordem dórica, jônica e coríntia. Não sei se vocês lembram daqueles povos que ajudaram a formar a Grécia como um todo. Então, em meio que homenagem a eles que foi dado esses nomes, e elas são ordens que têm características próprias. A gente não vai se aprofundar super nisso, porque, muito difícil deles cobrarem. Eles já cobraram essas colunas, mas eu não acho que seja uma característica do vestibular atual. Apesar de que as colunas eu acho bom saber, porque é uma questão batida. Então, se vocês souberem, vai ajudar, tá? Então, é bom lembrar que as colunas, que a ordem arquitetônica dórica corresponde ao período arcaico. A ordem arquitetônica jônica corresponde ao período clássico. E que a ordem arquitetônica coríntia é caracterizada, a ordem arquitetônica do período helenístico. Eu vou já explicar aqui para vocês, porque eu acho que é interessante, né? É importante lembrar que eu acho que, quer dizer, eu achei muito bom decorar dessa forma, porque para mim dá para criar um raciocínio e não fica só decoreba. Tipo, essa parte superior da coluna é chamada de capitel. E existe a principal diferença arquitetônica que a gente precisa saber é a diferença entre os capitéis das colunas dóricas, jônicas e coríntias em cada um desses períodos. As colunas dóricas, não sei se vocês lembram, mas os dóricos, eles eram aquele povo belicoso, aquele povo que tinha o domínio dos metais e que ia para a guerra. Então, eles são pragmáticos. Eles não querem muito frufru, eles querem ir direto ao ponto, eles querem algo funcional. Vocês vão ver que essa lógica vale para os dóricos aqui e vai valer para Roma lá no final da aula, quando eu for falar deles. Então, assim, não tem muita adorno, não tem muita ornamentação. É uma coluna simples, é o capital mais simples dos três, vocês podem ver, ó. Capital dórico, capital jônico e capital coríntio. O capital dórico é o mais simples dos três, né? Aí o capital jônico, que é o capital clássico, ele tem essas duas voltinhas aqui, que eu não me lembro o nome agora, mas algumas pesquisas falam que ela remete ao fato de que os povos jônicos eram povos pastores e que isso aqui remeteria aos cornos das ovelhas. Então, eu achei interessante também, e dá para fazer uma associação e lembrar. A coríntia, bom, aí eu não consegui nenhuma associação, mas assim, o que é marca da coríntia são essas folhinhas de acanto, que são assim, acanto é um matinho, tipo uma praga que dá na Grécia, entendeu? E eles usavam para ornamentar quase tudo. E o acanto seriam essas folhinhas aqui que vocês estão vendo e que é uma marca da coluna, do capitel das colunas coríntias, tá bom? E às vezes pode ter mistura de coluna coríntia com jônica, que às vezes umas colunas coríntias têm o acanto e tem essas bolotinhas jônicas também, mas se tem acanto é coríntia, tá bom? Eita, aí foi. Tá, agora a gente vai começar mesmo a definir, falar por período, tá? Vamos começar pelo período arcaico. O período arcaico é o primeiro período. Então, é sempre importante pensar. A gente saiu de uma arquitetura, de uma escultura e de uma arte predominantemente egípcia, né? O império, o grande império da época antes da Grécia era o Egito. E aí você, de repente, tem uma civilização que vai crescendo, que é a Grécia. E não adianta você pensar que... Eu vou falar sempre isso. Ninguém dorme egípcio e acorda grego. Existe uma transição. O povo grego ele vai se formando e ele traz consigo referências muito fortes da cultura egípcia, principalmente na arte. Então, quando eu for falar de escultura, vocês vão ver que as esculturas gregas arcaicas são muito parecidas com as esculturas egípcias. Elas têm características muito similares. E vocês vão ver que os pés das culturas gregas, eles estão para frente, fincados. Elas têm uma característica estática, parados, braços do lado do corpo. Isso é uma característica que remete demais à escultura egípcia. Você fala, isso aqui é quase egípcio, isso aqui passaria por egípcio fácil. Sim, a única diferença que você pode me perguntar é para eu diferenciar. A maior diferença é que não tem aquilo, que eu também não vou lembrar o nome agora, mas que os egípcios, eles têm eu vou pôr o nome depois para vocês que eu tô esquecendo agora. Eles têm um negócio que cobre o cabelo, que é um negócio duro.
E todas as estátuas egípcias são representadas com aquilo. E nas esculturas gregas, a gente tem o cabelo mesmo. Sem muito movimento, sem muito detalhamento, mas existe, tá? Aí a gente vai vendo que conforme a gente for andando nos períodos, passar do arcaico para o clássico, para o helenístico, a gente vai tendo cada vez mais um distanciamento dessas características egípcias e uma aproximação do que a gente vai conhecer como arte clássica mesmo, né? Porque é importante vocês tentarem não se confundir nisso, que quando a gente fala de arte clássica, a gente está querendo falar do período clássico, não do período clássico que corresponde à Grécia mais Roma. Mas dentro do período grego, a gente tem o período arcaico e o clássico. Então, assim, não se confundam entre esse período clássico dentro da Grécia e o período clássico quando se refere a Roma e Grécia. Eles vão deixar claro quando for diferenciar cada um nas questões de vestibular. Mas, assim, só frisando isso, sabe? Mas a gente vai vendo que conforme for passando, vai ter uma coisa que vai parecer mais com a realidade, com o que a gente vê no dia a dia. Então, aqui a gente tem uma escultura grega e uma escultura egípcia. Vocês podem ver que é muito similar. É muito similar. O que eu falei da diferença dos cabelos, né? Que aqui tem esse negócio duro e aqui tem o cabelo representado mais como cabelo mesmo. Mas é basicamente a mesma coisa. Porque você está evoluindo, é natural, né? Essas esculturas são chamadas couros. E elas eram importantes, agora é totalmente curiosidade, mas elas eram importantes não, mas elas eram feitas para dar de presente para os atletas, eita, tá difícil, para os atletas olímpicos que ganhavam alguns prêmios. Então era um orgulho para a família grega ter um couros na frente da casa, porque mostra que o filho deles ganhou um jogo das Olimpíadas. Então, esses são os couros, o plural de couros é coiroi. Mas, assim, curiosidade, só para vocês entenderem da onde vem essas esculturas, tá? Aí, como eu tô falando, é um contínuo, né? Aquelas são esculturas bem do começo da Grécia, bem do início da formação. Aqui, a gente já tem um começo de distanciamento da escultura egípcia. Porque eu não sei se vocês estão vendo que existe uma tentativa de iniciar movimento. Quando aqui no couros a gente tem uma coisa simplesmente estática, dura, braço do lado, pé fincado para frente, aqui parece que a estátua está querendo começar a andar, tá mexendo o braço, o cabelo tá mais detalhado, o corpo tá menos parrudo, menos reto, tá mais definido. Isso tá mais próximo do ser humano como ele é, né? Então, isso é mais aí pro final do arcaico. Isso vai se concretizar de fato no período clássico, que é o período que a transição entre o arcaico e o clássico é marcada exatamente por isso. Porque no clássico a gente vai ter movimento, enquanto no arcaico não. Você vai ter aquela coisa bem lembrando o Egito mesmo, estático, tá bom? Então, arcaico, estático, clássico, movimento. Importante lembrar, tá? Agora a gente vai falar da pintura do período arcaico. A pintura, ela vai retratar os hábitos religiosos e a cultura do povo grego. Então, ela vai retratar cenas dos deuses, da mitologia grega, tá bom? E, sim, como eu estava falando quanto a escultura, na pintura também é um período transicional, né? A gente está saindo do predomínio egípcio e passando para o predomínio grego. Então, na pintura também tem traços do Egito que ainda ficaram na pintura grega arcaica. E eu vou mostrar para vocês nas figuras que vierem a seguir. Mas é importante saber que a lei da frontalidade não existe mais. Lei da frontalidade é Egito, não é grego, tá bom? Grego é essa coisa de tentar representar tudo mais fidedigno, o mais parecidinho com o que é de verdade. E até por isso, que aí é uma opinião minha, que eu acho que o que a gente tem mais conhecimento, assim, da Grécia é da escultura, que a gente vê que, putz, floresceu pra caramba, né? Foi a escultura, porque eu acho que, assim, se você quer representar uma coisa fidedigna, o 3D é bem melhor, né?
Mas, assim, também tem a questão de repente, a gente ter perdido as pinturas e tudo mais. Mas, enfim, é o que eu penso. E aí, então, não temos mais a lei da frontalidade. Mas aqui, ó, interessante. Isso aqui é uma pintura do período arcaico. Uma coisa que vocês podem observar é que, eu sei que tá meio ruim essa imagem, eu não achei uma imagem melhor, desculpa. Mas você não tem mais a lei da frontalidade. Tá vendo que o tronco não tá pra frente? Eles estão de perfil, mas o tronco tá de perfil também, entendeu? A única coisa que você pode olhar aqui que permanece da pintura egípcia, o olho. O olho ainda é representado de frente. Apesar de estar tudo de perfil, o olho ainda é representado de frente, como na pintura egípcia. E a gente tem uma técnica aqui que não tem tanto apelo pela mimesis, que eu tinha falado no Egito também com vocês, que é esse apego para fazer tudo parecer com que é de verdade, né? Aqui a gente tem uma pintura um pouco mais figurativa, igual é no Egito, tá? Mas vocês vão vendo que isso vai mudando conforme a gente for evoluindo, tá? A gente, eu tô errando um negocinho, clicando na setinha, tem que clicar no mouse. Bom, arquitetura. A arquitetura também é muito interessante e é cobrada nas provas com uma certa frequência também, ou para ilustrar a grandeza das civilizações gregas, tá bom? A principal manifestação da arquitetura são os templos para os deuses gregos. Então, o templo ele era a morada do deus grego. Então, você tinha o templo na Acrópole, que era a parte mais alta da cidade, e aí dentro esses templos eram feitos de colunas em volta, e dentro normalmente tinha uma escultura do deus adorado. E as pessoas ficavam para fora do templo, não dentro do templo, tá? Ah, isso aqui. A grande diferença do templo grego para o templo egípcio é a dimensão. O templo grego, ele tem essa característica de não ser tão monumental quanto o egípcio. O egípcio, ele é muito maior. Você vê as pirâmides, é tudo gigantesco, é tudo faraônico. Quando você fala de arquitetura grega, as coisas já têm um tamanho mais relativo ao tamanho humano. Você não vai ter um prédio muito maior, porque o ser humano é a medida de todas as coisas. Então, você não precisa ter algo gigantesco para adorar um Deus, porque o Deus não está longe, ele está aqui, entendeu? Ele é a figura do humano. Então, essa questão do ser humano ser a medida para as coisas é importante. Você ter essa noção de que as dimensões foram reduzidas, né? Aí aqui na arquitetura é importante lembrar que a gente está falando do período arcaico, a arquitetura arcaica, e o capitel, que é aquela parte de cima da coluna, é o capitel dórico. E o capitel dórico é o capitel liso do povo belicoso, etc. Tá? E as colunas, elas são mais parrudinhas, mais baixinhas. Vocês vão ver que vai ficando mais longilínea conforme a gente for avançando nos períodos gregos, tá bom? E a presença do frontão grego, adornado por relevo. O que é o frontão grego? Sabe aquele desenho de casinha que você faz um triângulo e um quadrado embaixo? Acho que eu vou até fazer para vocês aqui. Um desenho. Casinha. O frontão grego é essa parte de cima, é esse triângulo, tá bom? E ele é todo adornado com figuras normalmente de cenas religiosas mitológicas, tá bom? Aí, esse é o Parthenon. Ele é um templo para adoração. É um templo para a deusa Atena. E ele tá tudo detonadinho, né? Passaram muito tempo, mas olha aqui, você pode ver que o capitel é dórico, né? Não tem adornos, não é uma coluna super longilínea. E aqui o frontão tá meio destruído, né? Mas seria um triângulo, seria aquela característica típica de construção grega, que é a casinha com as coluninhas aqui embaixo, tá? E aqui dentro provavelmente não, teria a escultura da Atena, tá bom? É importante lembrar que o povo grego, ele é o povo matemático, é o povo da lógica, o povo racional. Então, essas esculturas seguem 1000 lógicas matemáticas. E isso aqui é a razão áurea, e você pode ver que o Parthenon na frente segue essa razão áurea. Aí aqui, ó, também tem uma projeção do frontão. Aqui eu peguei uma imagem que mostra isso.
características da arquitetura. Não precisa se pegar muito a isso, mas é importante saber que isso aqui é o frontão, o triângulo é o frontão, e aqui são as colunas, tá? Não precisa saber desse entablamento do pódio, não precisa mesmo. Quando eu falo que não precisa, é porque não precisa. Gente, acabei de ver uma cagada aqui. Não é período arcaico, é período clássico nessa parte. Gente, pelo amor de Deus, é período clássico. A gente tá passando do período arcaico pro período clássico. Eu nem sei se tem como... Eu vou até arrumar isso, porque não tá dando, né? Desculpa. Vou ter conferido antes, né? Mas, só pra vocês não esquecerem. A gente tá passando para o período clássico. Isso, foi. Período clássico. A gente saiu do arcaico, agora a gente tá indo pro clássico. E o período clássico é marcado pelo quê? Movimento. Se no período arcaico você tem aquela coisa do egípcio, que ainda é rígido, duro, parece que tá na pedra mesmo, quando você vai pro clássico, você passa do arcaico e vai pro clássico, a mudança principal é movimento. Você começa a ter movimento nas pinturas. Nas pinturas também, mas nas esculturas principalmente, você começa a ver esse movimento, tá? E a proporção. O período clássico, ele é super ligado nessa coisa de proporção. Você vai ver que existem proporções para tudo, é tudo feito com cálculo matemático, extremamente definido para manter o que é belo e o que está dentro do padrão de beleza grego, que é extremamente racional e restrito, tá? E a técnica do contraposto é uma questão de técnica, é um detalhezinho a mais, eu nunca vi cobrar especificamente, mas se você for descrever uma obra de arte, você falar da técnica do contraposto, isso vai te dar muita propriedade, tá bom? Então, essa técnica do contraposto ela é usada para não ter que fazer coisas muito exuberantes de movimento, braços muito longos, pernas muito distantes, para você conseguir uma escultura estável, mas que ao mesmo tempo tenha características que aparentem movimento, sem ser uma coisa muito difícil, assim, né? Não que seja fácil fazer uma escultura daquele porte, né? Do porte das esculturas gregas. Mas, enfim, então, o período clássico é importante lembrar e jamais esquecer do movimento. É isso que faz a diferença do período arcaico para o clássico, tá bom? E proporção também. Acho que dá para entender, né? A diferença do período arcaico, com aqueles bichinhos paradinhos, aquelas esculturas de seres humanos todos rígidos, com isso. Isso aqui eu peguei uma que é símbolo, né? Porque eu acho que o vestibular também, se ele for cobrar, ele vai pegar essas que são típicas, assim. Não as muito transicionais, porque aí fica muito difícil. Eles vão pegar o que é padrão daquele período e o que representa para realmente conferir se você estudou, né? Porque é isso que faz sentido. Então, esse daqui é o discóbulo, é uma representação de um atleta, aquele atleta que remessa disco, sabe? E olha, não tem como você não olhar e você pensar que ele tá prestes a se movimentar, prestes a jogar o disco. Então, assim, o movimento é a chave do período clássico. É ele que está presente em tudo. E sem contar que você pode ver a diferença também na mimesis. Você tem um apego muito maior à mimesis aqui, né? Você tem uma técnica muito mais preciosista e tentando representar o mais fidedignamente, mais fielmente como é o corpo humano de verdade. Você tem as costelas, os músculos, as veias bem delineadas, né? O cabelo. Então, assim, período clássico é movimento e essa questão de proporção e de um super estudo de anatomia, de aprender e ver o corpo humano, e eles enaltecem o corpo humano em tudo, né? E tem uns puta estudos pra fazer esse negócio parar de pé, né? Imagina, isso aqui é mármore, né? E fazer sustentar o próprio peso e não quebrar, né? É bem difícil. Então tem que ter muito estudo. Aí a técnica do contraposto que eu tinha falado para vocês é essa perninha caidinha, esse quadril caído, uma perninha meio dobrada e a outra reta. Reta, perna dobrada, técnica do contraposto. Jogadinha de quadril, técnica do contraposto. E ele dá uma... Ele parece que tá andando, né? Você olha e fala, ele tá quase saindo para andar. Então dá uma ideia de movimento. Não é a mesma coisa dos pezinhos retinhos, assim, para frente, fincadinho, uma perninha do lado do outro, um bracinho do lado do tronco, tudo rigidozinho, como no período arcaico.
é uma coisa que dá a ideia de mais movimento, como o período clássico é caracterizado. E a técnica do contraposto é uma marca disso. E toda vez que no futuro, por exemplo, no Renascimento, eles forem querer retratar as esculturas, você vai ver que vai ter basicamente escultura retratada em posição de contraposto. Porque se ele quer retomar a Grécia, ele vai retomar a principal característica da escultura, que é essa posição, tá? E aí aqui eu quis marcar a proporção, que a proporção é extremamente importante, então tinham várias regras matemáticas para uma coisa ser bonita. Por exemplo, que o corpo tinha que ter o tamanho de 7 cabeças. Então essa cabeça, eu coloco ela aqui 7 vezes, ela dá o tamanho do corpo. É só para ilustrar que tinha um monte de estudo matemático, tanto para fazer esse negócio parar em pé e não quebrar, quanto para mostrar o que era bonito. Então, tinha outras coisas, por exemplo, as pupilas, elas tinham que dar, o meio delas tinha que dar na boca. Se sua boca estivesse alinhada com o meio da sua pupila, isso significava que você era bonito. Então, assim, tinham várias proporções que eram feitas para chegar no belo, né? Inclusive, a mimes é um conceito aristotélico do tentar representar o ser humano na sua beleza, né? Então, a beleza é muito importante para o grego. E a arte tenta representar esses princípios da sociedade e a beleza, né? Aí aqui eu trouxe um triângulo e todas as características matemáticas de ponto gravitacional que tem que ter para conseguir fazer com que esse negócio não caia. Então, tem maior geometria por trás. A gente está falando na Grécia, berço da geometria, né? Então, faz sentido. Aí aqui a gente já tá mais pro finalzinho do clássico. Aí você vai vendo que cada vez que você vai andando pra frente na história, a coisa vai ficando mais realista, né? É impressionante. Esse aqui é o Praxísteles. Ele é um artista grego que está sendo decorado, ele é do período clássico. E ele é o auge, assim, do período clássico. Essas obras são as obras principais, assim, as obras que todo mundo, tipo, venera e acha maravilhosa. Que essa aqui é a Vênus de Milo. E é claro, Vênus, seria Afrodite, né? Mas é porque muitas coisas têm o nome do romano, virou uma confusão no fim das contas, mas é grega, tá? E o Apolo Belvedere. A gente tem aqui esse tecido, cara, impressionante, né? Parece que é tecido de verdade e é pedra. Você fala, meu, como o cara conseguiu dar essa ideia de movimento, de leveza na rocha, né? Fudido. E aqui, ó, técnicazinha do contraposto para dar ideia de movimento. Vocês vão ver que normalmente a gente não vê tantos nus femininos. A maioria das vezes eles estão cobertos de manto, até uma característica do arcaico para o clássico é que você começa a ter um pouquinho mais de aparência de nus femininos. Mas assim, eu não vou entrar nesse mérito, poderia passar aqui explicando para vocês a questão do nu feminino, que não tem nada a ver com o que a gente acha normalmente que é sobre pudor e essas coisas, isso não tem nada a ver. É mais uma questão de que os homens eles competiam nus nas Olimpíadas, então eles eram representados assim, e as mulheres eram representadas mais bonitas, vestidas, porque eram assim que elas saíam pelos lugares. Tá? Aí aqui eu trouxe uma ideia da proporção para vocês lembrarem que o corpo é 7 vezes o número da cabeça, mas só para saber e ilustrar também, tá? Agora a gente vai para a pintura. Essa liberdade de movimento que a gente tem na escultura, a gente tem também na pintura. E aquela coisa que tinha um pouco ainda ligada com a pintura grega do olho, né, que ainda estava virado de frente no período arcaico, na pintura clássica isso acabou. Até o olho cabeça de perfil, o olho vai estar de perfil mesmo. Você vai ver que tem uma coisa muito mais realista e tudo mais, tá? E você tem mais liberdade de movimento. Olha, você tem uma cena aqui que tem movimento. Ó, o olho, ele pode ainda não ser 100%, né, fidedigno e tal, mas tá de perfil. Você não pode negar que tá de perfil, né? Não é aquele olho grego, egípcio. Arquitetura. Na diferença dos... ia falar do período dórico. Do período arcaico, que tem características dóricas, para a arquitetura clássica, que tem características da ordem jônica. Primeiro, as colunas vão ser jônicas, chifrezinho, né? E os templos vão ser mais longilíneos. Lembra que eu falei? Conforme for avançando no período grego, as colunas vão ficando mais altas, mais longilíneas, mais fininhas, menos parrudinhas, tá bom? Dórico.
Tá vendo, ó? Que eu falei parrudo, sem detalhamento. Tá vendo? Ela é mais baixinha, mais atarracada. Ah, e aqui, ó, frontão. Esse frontão tá inteiro, ó. Triângulo, beleza? Aqui, ó, a jônica. Como é mais longilínea. E tem aqui o capitel com essas voltinhas, que é a característica do período clássico e da ordem jônica. E o frontãozinho, esse frontão, não sei se não tá decorado ou se de repente quebrou e caiu nas esculturas que ficavam decorando. Isso aqui é uma coluna jônica aqui no fundo, esqueci o nome desse... Ah, aqui, ó, Aracteion. É um templo super famoso e... Eita. E ele tem as colunas aqui jônicas e tem até umas colunas... Essas colunas têm um nome que eu também não vou lembrar agora, que são feitas pelas próprias esculturas, são as colunas e tal. Mas a coluna jônica aqui no fundo. Tá, período helenístico. É o período que você tem que... Bom, primeiro, né? O que você tem que lembrar quando fala de helenístico? Primeira coisa que vem na cabeça. Não pode esquecer. O período helenístico é o período de fusão da cultura grega com a cultura oriental. Então, você tem muita característica da cultura oriental que foi se desenvolvendo lá no Oriente. E ela vem com Alexandre o Grande, as conquistas, né, a Macedônia e tudo mais. E isso vai se juntar à característica grega. Então, se no Oriente você tem um desenvolvimento mais da expressão, isso vai ser refletido na arquitetura grega e nas esculturas gregas, principalmente, tá? E também, assim, é fácil, e acho que é importante fazer esse paralelo, porque às vezes na hora de você descrever, seja legal você trazer isso. O período helenístico é um período instável, um período de conquistas, é um período de guerras e tudo mais. Então você tem uma certa instabilidade. E toda instabilidade se reflete numa exacerbação emocional, muitas vezes, né? E então esse é o período helenístico, é o período das guerras, e é bom você comparar, falar, olha, você tem um período de instabilidade, e essa instabilidade é retratada nas esculturas, por exemplo, que elas não são mais aquela coisa plena. Você vai ter emoção ali, você vai ter gente passando raiva, e você vai ver sentimento naquilo. Não vai ser pleno, como se nada estivesse acontecendo. Então, fazer esse paralelo, talvez, numa questão de segunda fase, você passa uma propriedade, você fala, eu sei o que eu tô falando, entendeu? Eu conheço história, eu conheço história da arte, eu posso falar isso, tá? Então, período helenístico, expressão. Também a época do teatro, do ápice do teatro grego. E aí, né, teatro expressão, essa expressão também se reverbera na escultura. A escultura, ponto principal do período helenístico, aumento da expressividade. Elas passam a retratar também cenas. Antes do período helenístico, era mais difícil você ver uma escultura grega retratando cena. Era mais comum você retratar uma pessoa, um deus, e sozinho, entendeu? No máximo, um atleta fazendo um exercício, enfim, nada muito de cena. Quando você passa para o período helenístico, até pela influência do teatro, você começa a ter uma coisa mais retratando, ambientando a cena, mais de um personagem na escultura, contando uma história. Enfim, é isso. E agora, o que eu vou falar para vocês é a diferença principal. Olha a face disso. Não sei se vocês lembram, vou até voltar aqui atrás. Olha isso. Olha a carinha de pleno dessa escultura clássica. Parece que não tá passando nada pela cabeça dele. Olha a carinha dela. Tipo, não tem expressão nenhuma, certo? Não tem expressão nos períodos anteriores. Agora, quando a gente vai para o período helenístico, é muita expressão. Olha o Laocoonte, olha a cara de sofrimento. Eu poderia ficar contando aqui para vocês, eu queria muito ficar falando dos mitos por trás de cada uma dessas esculturas e falar por que tá retratado assim, assado, mas a gente não tem tempo, tá? Isso aqui é um curso mais voltado para o vestibular e para aquilo que vocês precisam saber. Não vou ficar enchendo a cabeça de vocês de coisas que não é importante. Mas se vocês quiserem perguntar por curiosidade depois, eu respondo. Enfim, vou adorar conversar com vocês sobre isso. Mas enfim, isso aqui é uma cena mítica, emblemática e tal. Esses seriam os filhos dele, então ele tá sofrendo pra caramba, ele foi amaldiçoado pelos deuses e tal.
E olha a cara de sofrimento. Olha o nível de expressão. Você tem ruga, você tem a boca, os olhos caídos, a testa franzida, a testa franzida. Isso você não tem em nenhum outro período, tá? E além da cena teatral que eu falei. Então você tem a representação de um momento, com várias peças e tudo mais, tá? Mas assim, se for gravar, se tiver que falar, eu quero gravar uma coisa, expressividade, tá? Da mesma forma que no clássico é o movimento. E aqui eu pus mais porque eu adoro essa escultura. Sério, é minha favorita. E ela é uma escultura que ficava na frente dos barcos. Era bem comum esse tipo de escultura. Era tipo para proteção, assim. E, e eu acho incrível como os caras conseguiram fazer, criar a ideia de transparência da rocha. Tudo isso aqui é rocha. E você tem um tecido e você tá vendo o corpo dela por trás do tecido. Como assim? Isso é pedra, né? Eu acho isso aqui o ápice do ápice da técnica. E tem uma coisa, às vezes, que eles falam em história da arte que eu duvido um pouco que eles cobrem isso, tipo, quase impossível, mas sei lá, às vezes a Unicamp é meio louca, né? Então, ela fala, dava pra você subentender da imagem. Não dá, né? Eu acho que falar é mais importante. Que é qual o elemento escondido nessa imagem? Qual o elemento escondido nessa escultura? Você sabe me dizer? É o vento, não é? É o vento molhado. Você imagina isso aqui na frente do barco e a água no mar respingando com o vento e molhando toda a roupa dela e deixando transparente, né? E grudada no corpo. Não parece que bateu um vento com água e deixou assim? Então, essa seria o elemento escondido. Isso é comum no período helenístico também, tá? Curiosidade, um aprofundamentozinho, enfim. Arquitetura helenística. Lembra que eu falei? As colunas sobem? Então, cada vez mais altas. E Coríntias, elas têm as folhinhas de acanto, tá? Que eu falei que eram os matinhos lá da Grécia. Teatro. Eu vou botar um videozinho ou alguma leitura para vocês se aprofundarem um pouquinho mais em teatro. Eu acho muito difícil cobrar em teatro, tá? Do jeito que cobrava antigamente. Antigamente tinham questões da FUVEST, da. Bom, a FGV ainda cobra, viu, gente? Se vocês forem prestar FGV, venham conversar comigo, porque eles acabam, às vezes, pegando mais detalhe, mais picuinha e etc. Mas se for prestar FUVEST, Unesp, Unicamp, Enem, é, eu espero que isso aqui é para dar conta. A FUVEST tinha umas questões antigas que cobravam coisas mais detalhadas, mais pontuais, mas eu não acho que seja o perfil dela atual. Eu tenho visto nos últimos 20 anos e, e não tem se cobrado esse tipo de questão, que perguntam o nome do autor, o período exato. Eu acho bem difícil, assim, porque realmente você não avalia. Você avalia um negócio muito específico, que é, tipo, quem decorou aquilo, né? A FUVEST tem uma característica de ser bem conteudista, mas eu acho que ela vai. Eu acho não, assim, quase certeza, cara, que pelo que ela vem mostrando nos últimos anos, ela não vai cobrar isso do jeito que ela cobrava nos anos 90, nos anos 80, tá? Enfim, o teatro. Mas enfim, agora eu vou voltar e falar do teatro. Por que eu falei isso? Porque antigamente tinham questões de teatro muito específicas. Teatro grego. Hoje a gente não vê, tá? A não ser que você for prestar artes cênicas, aí, cara, você tem que saber de um monte de coisa, porque tem prova específica, né? Mas, do contrário, isso aqui é pra dar conta e mais um pouquinho, tá? O teatro, ele foi originado das festas, é, tipo, em comemoração aos deuses gregos. Então, principalmente Dionísio, deus do vinho e tal. E aí, nessas festas, começavam a ter interpretações e tudo mais, e aí isso deu origem ao teatro. É importante lembrar que o teatro grego ele tem duas características principais, que é a tragédia e a comédia. E aí eu vou trazer um pouquinho das questões arquitetônicas, que o local, né, o teatro local era o teatro de arena, que é um teatro a céu aberto, aquele teatro em forma de leque. E eles aproveitavam o próprio relevo do terreno para fazer a arquibancada, então era esculpido na própria pedra do morro, por exemplo. Isso era super importante porque, imagina, era um teatro para muitas pessoas e como é que o artista ia falar lá embaixo e todo mundo ouvir sem microfone, sem alto-falante, essas coisas. Então isso aqui tinha uma puta acústica.
disputa acústica, tá? Porque o cara fala, isso tipo, permite a propagação do som de forma igualitária, tem um super cálculo por trás disso. Isso aqui é um teatro de arena, isso é bom saber o nome disso. Aqui eu coloquei os principais dramaturgos e os períodos de cada um. Por que eu coloquei? Porque naquelas questões dos anos 90 e tal, eles cobravam. Então, se vocês quiserem tá aqui resumindo, vocês vão ter que correr atrás. Mas eu não gastaria app com isso, tá bom? Aí eu trouxe uma coisinha a mais. A pintura também era representada nas ânforas. E eram pinturas de guerras. De guerras não, de deuses. E aí elas tinham as pinturas próprias. Essas ânforas elas eram usadas para guardar vinho, alimentos, etc. Tá? Chegamos na arte romana. Terminamos a arte grega, vamos pra arte romana. Tá, antes da gente entrar em arte romana, eu vou fazer uma revisãozinha rápida pra, tipo, focar os principais pontos que vocês não podem sair de arte grega. Eu quero que vocês saiam da aula sem ter que estudar essa matéria, entendeu? Que vocês saiam daqui gravando cada coisa. Então, assim, arte grega, lembra? 3 períodos. Arcaico, clássico, helenístico. Arcaico, muita influência egípcia, pouco movimento, quase nada. Período clássico, o que modifica do clássico para o arcaico é o movimento. E você não tem mais aquela influência toda egípcia, tá? Período helenístico é a expressividade. Você não tem mais aquela cara de plenitude que você tinha no clássico. E um pouquinho da influência do teatro e das cenas e tal, beleza? É isso. Tá, então agora vamos falar de arte romana. A gente está mudando totalmente. A sociedade grega era uma coisa, a sociedade romana é outra coisa. Enquanto a sociedade grega ela tinha essa coisa da política e do desenvolvimento do racional e do ser humano em sua máxima expressão, o que era importante para o romano era conquistar, era ganhar território. Eles eram um povo belicoso, belicoso no sentido de guerreiros, entendeu? Eles tinham que conquistar mais e mais e mais território. Então, isso se reflete muito na arte no geral, assim. Quando eu for falar de arquitetura, isso vai ficar muito claro. A arquitetura, ela tem uma função prática, entendeu? Não é belo por ser belo, ela tem uma função prática. Isso se reflete na escultura e tudo mais. Mas, assim, tem muita coisa que é semelhante à Grécia, porque ela foi englobada pelos romanos, né? Então, assim, não, da mesma forma que eu falei para vocês, que não se dorme egípcio e nasce grego, não se dorme grego e nasce romano. As coisas são transicionais e a gente tem muita influência da arte grega na arte romana, isso é evidente. Aqui eu coloquei uma foto da loba e os gêmeos Rômulo e Remo, para vocês lembrarem do mito fundador de Roma. Eu não vou passar aqui e repassar o mito, porque vocês estão vendo que eu estou dando uma corridinha assim, para não ficar um negócio muito longo, muito cansativo. Mas é um mito que fundou a cidade de Roma, né? Então, isso vai ser representado demais, 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 demais em Roma. Ainda mais um império que ele precisa se mostrar forte, ele precisa ter uma ideia de união. Então, isso aqui é o símbolo da Roma. Então, vocês têm que ter essa imagem na cabeça da loba aumentando os gêmeos, tá bom? Arquitetura. A arquitetura romana é um pouquinho mais teórica, tá bom? Se eu for lembrar de arquitetura romana, lembrar de arquitetura grega primeiro. O que você tem que lembrar? Frontão e coluna na grega. Na grega. Na romana, o que você tem que lembrar? Arco e abóbada. Arco e abóbada. Romana, arco e abóbada. Por quê? Porque isso é o que inovou, entendeu? Isso mudou. A partir daí, você tem muito mais possibilidade de prédios e de arquitetura que você não tinha antes na Grécia. Então, na Grécia é um estilo muito mais rígido. A partir de Roma, isso vai influenciar lá na Idade Média também, nas catedrais, você vai ver que a existência do arco permite muito, e a abóbada também. Então, a exuberância arquitetônica se dá muito devido ao arco e à abóbada. Então, é importante lembrar disso, tá? E aí, temos as construções com as finalidades práticas. Então, vai ser aqueduto, vai ser arenas como o Coliseu, que era para guerrear, que era para fazer a política do pão e circo, etc. Tá? Arquitetura. Vamos começar pela arquitetura mesmo, porque eu já estava falando de arquitetura, né?
Os templos romanos, eles são muito parecidos com templos gregos. Então, o templo que é para adoração dos deuses é muito parecido, mesmo porque os deuses são os mesmos, né? Só muda o nome. Então, mesma coisa para o templo. O templo romano é muito parecido com o templo grego. Frontão, coluna, tá? Mas, tipo, eles não vão pedir para você diferenciar um e outro. Tem umas diferencinhas, mas não vão pedir. Não vão pedir. Não tem como pedir, tá? Isso não vai cair. Presença dos arcos triunfais e colunas. Isso é bem legal. Lembra que eu falei? Roma, você tem que lembrar de guerra e tal. Então, quando um militar ele ganhava uma batalha, ele era agraciado com um arco triunfal. E aí tinha uma passeata pelas cidades e ele tinha que passar por baixo daquele arco triunfal. E esses arcos eram esculpidos e tudo mais. E tinham as colunas também, que eram colunas todas esculpidas, a maioria, que eram também feitas para homenagear esses comandantes de tropas e de batalhas e que ganharam alguma batalha, tá bom? E aí a gente tem o Coliseu, que tem que lembrar sempre, pessoa de arquitetura romana, lembra do Coliseu mesmo, porque arco, né? Aqui, isso aqui é um aqueduto. Roma, é que eu falei, pragmatismo, eles têm uma cidade grande, entendeu? Eles eram pessoas que moravam em cidade. E aí precisava ter um transporte para fornecer água para essas pessoas. E eles criaram esses aquedutos que eram caminhos para tirar água de um lugar e levar e distribuir para cidades. Isso só foi possível por causa do arco, para fazer umas construções nessa altura, sabe? Usar sem ter um volume gigantesco de pedra e fazer uns muros desse tamanho, o arco facilita muito. Porque eu pus um desenho aqui, é física, vocês não precisam entender, tipo, sei lá, mas eu vou explicar. O arco, ele distribui o peso. Então, quando você tem um negócio plano e você começa a ter uma força em cima, isso tende a cair. Se você tem um arco, essa força ela é distribuída ao redor do arco e é mais difícil cair. Então você consegue ter uma altura maior, porque você consegue colocar mais coisa em cima sem o negócio desmoronar. Então, por isso que o arco deu muitas possibilidades. Você vai olhar as catedrais góticas quando for falar de Idade Média, você vai falar, meu, que negócio gigantesco. E isso só foi possível por causa do arco, tá? E a abóboda? A abóboda são essas cúpulas, assim, em cima que é redondinho, assim. Isso aqui é a abóboda do Panteão, que é um templo do Panteão, que é um templo para cultuar os deuses romanos. E tipo, isso teve maior cálculo do caramba, porque isso aqui é também interessante, que foi o primeiro lugar que eles usaram concreto, antes não usava concreto, só usava pedra e tal. Mas tem maior cálculo para isso não cair, entendeu? E eles conseguiram, isso aqui foi uma das primeiras que deu certo. Muito interessante. Esse aqui é o Panteão de frente, tá vendo aqui? Tem uma mistura grega, claro, óbvio, por isso que eles são chamados juntos de período clássico, né? Que é o frontão, as colunas, mas você nunca vai ver numa obra grega, uma arquitetura grega, essa abóboda, essa cúpula, tá? Isso aqui tem uma puta arquitetura, eles fizeram esse negócio em degrauzinho para o negócio não cair. Parece que eles tentaram umas vezes e caiu. Esse lugar é lindo demais, fica em Roma. Até hoje. E aqui o Coliseu. O Coliseu é outra representação da arquitetura romana e dos arcos, que só conseguiram com esse tamanho, né? A altura do Coliseu, né? E os arcos foram fundamentais para isso. Tem uma coisa legal aqui que os romanos eles homenagearam os gregos, eu acho interessante falar só pra gente relembrar um pouquinho de Grécia, que cada andar é uma coluna, tá vendo? Que aqui embaixo é a coluna dórica, aqui é a coluna jônica e aqui é a coluna coríntia, para relembrar cada um dos períodos gregos, tá? É uma homenagem mesmo. E é importante lembrar que o Coliseu era o lugar de batalhas, de gladiadores, que eles colocavam lá os cristãos para batalhar. Aqui embaixo ficava o lugar onde ficavam os prisioneiros que iam entrar em batalha e os animais. É bem interessante. Aqui o que eu tinha falado dos arcos triunfais, que eram monumentos de batalha, de quando as pessoas ganhavam a batalha. Então, eles faziam esses monumentos, são todos esculpidos, eles mostram a grandiosidade do militar, do exército e tal.
E, e são cenas, eles são todos entalhados. Esse aqui é o Arco de Constantino, fica na frente do Coliseu. E eram feitas passeatas pela cidade e para comemorar a vitória nas guerras e batalhas. E aqui a coluna de Trajano, que é outro desses monumentos para presentear e para marcar esses ganhos em batalhas. E isso daqui é um negócio absurdo, absurdo. Ele é inteirinho esculpido, com absurdo de detalhe, e é super alto, como vocês podem ver, né? E tem uma estátua aqui de bronze em cima. Tá vendo? Ó, ele é todo esculpidozinho. E olha o nível de detalhe dessas esculturas. Isso aqui é a coluna de Trajano. Olha o nível de detalhe da escultura. É um absurdo. É um absurdo, né? Aí, a escultura romana. A escultura ela é muito parecida com a escultura grega, mas a grande inovação são os bustos romanos que representavam os imperadores. E a presença das esculturas de paterfamílias, que são pessoas, pais de família, são os chefes, né, das famílias e, obviamente, dos ricos, né, dos classe social mais alta. Enfim, aqui é um busto do Trajano. E aqui uma outra, a escultura do paterfamílias. Eles faziam essas esculturas quando o paterfamílias morria. E era para venerar enfim, a gente ainda tem isso, né, um pouco, tipo, manter a memória viva e tudo mais. A pintura. Nunca fica isso no vestibular, trouxe mais por curiosidade. A pintura, ela é bem avançada, enfim, e ela era feita em afrescos e ela era super bonita. E até então a gente não achava que tinha muito pintura em Roma. Faz pouquíssimo tempo que descobriram que quando Pompeia, lá, o vulcão entrou em erupção e matou a cidade inteira lá. Bom, vocês não conhecem a história, vale a pena muito ver o filme. Tipo, pegou as pessoas todas dormindo nas suas casas e poucas pessoas conseguiram fugir e deixou todo mundo petrificado. Então é uma cidade toda petrificada. E aí que eles foram descobrir que nas casas de Pompeia, muitas delas atrás da lava tinha pinturas que foram preservadas. Então, são esses afrescos. E eles foram preservados muito vívidos por causa da condição da lava. Então, as cores são mantidas. Eu acho isso muito interessante, porque a gente não costuma ver coisa em cor, né? Quando você vê as esculturas, não é que elas eram brancas daquele jeito. Não, elas eram pintadas. É que as pinturas foram se desgastando com o tempo. E o que ficou foi a pedra, né? E isso aqui foi conservado. E olha o nível de detalhamento, cara. Já, tipo, isso aqui já pronuncia Idade Média, assim, né? Depois, enfim, terminamos a aula de hoje. Era meio que isso que eu queria que vocês soubessem. Mas o que eu ia falar é que, tipo, quando eu for falar de Idade Média, eu vou trazer um pouquinho de romano de novo, pra trazer mais esse finalzinho com o início do catolicismo e das igrejas, pra gente diferenciar as igrejas românicas, que a gente pode chamar de arte romana ou arte românica, né? E aí, pra gente diferenciar essas artes, essas arquiteturas, principalmente de igrejas e templos romanos, principalmente de igrejas, quando falando de igreja, tô falando de igreja católica, das igrejas medievais, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar coisas. Eu sei que foi meio corrido, tipo, batelado assim. Se eu falei muito rápido, por favor, me desculpem. Falem comigo pra eu falar mais devagar da próxima vez. Mas é que eu realmente queria fazer um negócio dinâmico, pra não ficar uma aula muito extensa, que eu acho que não tem sentido. E é uma coisa muito importante. Então, eu acho que é importante dar um pouquinho mais de detalhamento, como eu dei. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem a aula. Beijinho, gente. Bons estudos!